eu carrego pra minha vida e tudo que eu faço. Tanto é que eu tenho o Clube TDAH em Ação, que é o clube que as pessoas entram lá que tem TDAH e elas conseguem ser motivadas e aprender técnicas para entrar em ação. Porque entrar em ação é o que importa pro TDAH. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente começou a conversar ali no Instagram, você até comentou assim, cara, vamos fazer uma live? Eu falei, não, tenho uma ideia melhor. Eu tô abrindo um podcast aqui mês que vem, chega aqui em Brasília, vamos fazer um podcast, porque eu acho que é melhor, a conversa flui melhor. E assim aconteceu. Mas como é que foi a questão do podcast? Eu estava tentando ir a alguns podcasts, né? Alguns mandavam um e-mail, tudo, alguns responderam, fui, mas ainda era muito difícil, né? As pessoas, eu não sou uma pessoa procurada assim para em todos os podcasts, ainda tô uma certa resistência. E eu tive um clique do tipo assim, cara, eu gosto de falar muitos assuntos. Eu gosto da neurociência também, da neurobiologia, de entender esse comportamento humano. Eu vou abrir meu podcast, cara. Porque se eu abrir meu podcast, eu vou ter a chance de conversar com várias pessoas sobre isso, inclusive você. E aí que tá. O que geralmente uma pessoa faz quando vai iniciar um nicho novo? Ela estuda, ela pesquisa sobre aquilo. Cara, eu pesquisei muito pouco, quase zero. Porque eu sabia que se eu fosse pesquisar, se eu fosse olhar no YouTube como abrir um podcast, eu não ia rolar. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente entrei em contato com as pessoas que eu já conhecia, que já tinha podcast, e falei assim, cara, e aí? Qual foi a câmera? Qual é a mesa? Qual a metragem? Qual não sei o quê? Anotei tudo, cara, e comecei a executar. Meu primeiro podcast eu já sabia que ia ser uma merda. Como tudo que a gente fala, o primeiro vídeo que você grava é uma merda. Mas eu fui com aquela leveza de que é assim que eu funciono. Eu aprendo na prática. Se você pegar o primeiro episódio do Tudo em Mente e o de hoje, a forma como eu me comunico, a leveza que os convidados já estão tendo, entendendo a interação, o cenário, a mudança do cenário não foi planejada, cara. O cenário no início era uma bosta, agora tá uma plantinha ali, um negócio, uma luz verde para dar um tchan. Vai continuar mudando porque o TDAH muitas vezes aprende na prática. Se você tem TDAH e você teve a dificuldade, nem todos têm, tá? Teve dificuldade a vida inteira de ler livros, de aprender com a teoria do professor, etc. Cara, vai pra prática. Quer ver um exemplo de prática que funciona pro TDAH? Aula particular. Tem muito TDAH que já está ali no ensino médio, ou seja, no final da fase escolar, ele percebe o seguinte, cara, eu não vou nem prestar atenção nesse professor, eu não vou nem copiar isso daqui do quadro, porque eu tenho certeza que, primeiro, eu não vou copiar, segundo, se eu copiar, talvez eu não consiga ler, porque eu não vou ter saco de ler, não vou ter dopamina para conseguir perseverar na leitura do que eu copiei no quadro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar prestar atenção aqui, mais ou menos, mas eu sei que de tarde tem um professor que vai sentar do meu lado, que eu vou estar com o celular desligado, que não vai ter ninguém na turma jogando aviãozinho, que eu não vou ter distratores, e esse cara vai mostrar para mim, ó, item 1. 2 mais 2 são 4. Então, isso é uma coisa... e isso é ação. Você tem que entender esse mecanismo e usar esse mecanismo. Então, isso que eu sempre falo para as pessoas que têm TDAH. Entenda, se compreenda, entenda. E para os pais também, porque a criança não tem essa pegada do adolescente adulto. Com certeza. E aí o pai tem que entender também. Igual a mãe. A mãe falou assim, eu botei na natação, mas não tá adiantando. Cara, tenta outra coisa, basquete, futebol. E cara, o pai tem que entender, o pai e a mãe tem que entender que quanto antes a intervenção, melhor. Exatamente. Incluindo devido à neuroplasticidade. O seu cérebro ele é muito mais plástico quanto mais jovem o organismo é. Proteger a autoestima também. Então, se você quer modular o comportamento de uma pessoa, intervenções precoces são muito mais favoráveis a prognósticos bons do que intervenções tardias. Isso por razões... Claro, não que as tardias não vão funcionar. Vão funcionar, mas as precoces é mais fácil. Porque lembra da metáfora da massinha de modelar? Ela dá uma leve endurecida com o tempo. É mais difícil. Pega um cara que nunca usou droga, o cara tem, família, trabalha, tudo organizado na vida, felizão, de boa. Vai experimentar com 40 Fala anos. pra ele usar, cheira essa cocaína aqui. O cara às vezes usa, é uma bosta, não quero isso, vai embora daqui. Por quê? Porque o cérebro dele já concretou pra um outro lado. Pega um cara que usou a vida inteira, o cérebro dele concretou pro outro lado. Pega um cara que foi depressivo crônico, cara. Vida inteira sem tratamento. 30 anos depressivo. É muito... Mas, velho, é igual você dar martelada num concreto. Você consegue, às vezes, trincar um negócio aqui, reformular uma asa ali, melhorar a ponta aqui, o triângulo tá errado, você dá uma enquadrada nele. Mas é um cérebro que... Igual ansioso. Pessoas ansiosas que foram ansiosas a vida inteira. Meu já tá Deus, velho. Moldado aqui, a amígdala é do tamanho de uma maçã, tá ligado? O negócio já não rola mais. O cara tem uma amígdala, um sistema detector de perigo gigantesco.